Olá, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga numa universidade pública e vou iniciar a apresentação desse trabalho. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, compartilhando um pouco da minha atuação profissional. E, em segundo lugar, parabenizar a comissão organizadora por trazer por formular, né, um evento com esse tema, que é de suma importância, né, para a nossa realidade brasileira e realidade nas universidades em si, né? A gente sabe que tem questões de saúde mental significativas dentro do contexto universitário, muito vinculado às questões acadêmicas. Então, esse espaço se torna essencial, né, para que a gente possa conversar sobre o tema e também pensar em estratégias, né, para que a saúde mental seja considerada, cada vez mais considerada, né, nesse contexto também. Então, o nome do nosso trabalho é Plantão Psicológico na Universidade, uma estratégia de cuidado em saúde mental. Esse trabalho foi formulado juntamente com uma colega de setor, Marina, que também é psicóloga. Né? Então, o que é o plantão psicológico? O plantão psicológico é uma intervenção psicológica que acolhe as pessoas no momento de urgência, né, ou tenta acolher o mais próximo possível, né, na emergência desse sofrimento, nos impasses, caso o sujeito esteja enfrentando alguns impasses na sua vida. Então, uma espécie de pronto atendimento, né, para que a pessoa possa ter um momento de escuta, né, e de articulação simbólica mesmo a partir da palavra. Né, e o objetivo principal desse plantão, desse atendimento no plantão psicológico, é o esclarecimento da demanda do sujeito, sabe? Para que ele, a partir disso, ele possa pensar nas suas saídas, né, e nas possibilidades para a sua vida. Então, é uma estratégia, né, que é utilizada no nosso serviço de assistência dentro da universidade. Acho que é interessante colocar para vocês que é um setor, né, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e que tem um objetivo maior de trabalhar as questões relacionadas à saúde mental no contexto universitário, né, pensando no bem-estar subjetivo, né, emocional e na qualidade de vida do nosso público-alvo. Então, para atender esse objetivo, né, o nosso setor conta com uma equipe multiprofissional que é formada por um assistente social, 6 psicólogos e 2 psiquiatras. Então, é interessante também pensar um pouco no momento que o plantão foi iniciado nesse serviço, né? Então, o plantão a implantação, né, do plantão foi motivada pela percepção dos profissionais acerca da possibilidade de intervenção terapêutica nas questões apresentadas no primeiro atendimento. Mas o que tinha antes? Né? O formato de acesso ao nosso serviço anterior ao plantão psicológico era da seguinte forma: a pessoa, né, com alguma dificuldade, alguma questão emocional, né, ou algum sofrimento considerável, buscava o atendimento no nosso setor, mas a partir dessa busca, né, o nome dessa pessoa era incluído numa lista de espera, né, e posteriormente a pessoa receberia um contato para agendar um atendimento. Mas esse atendimento era feito com um psicólogo, né, mas o objetivo principal era a avaliação da demanda, né, e triagem dos casos mesmo, né, para poder articular o que era feito posteriormente, né, se era um tratamento dentro do próprio setor, ou se seria direcionado, né, para a rede de assistência em saúde mental particular ou pública também, né? Então, era basicamente isso. Era uma triagem, uma entrevista, né, para avaliação dessa demanda. Quais eram os pontos negativos, né, desse atendimento? É que, com o passar do tempo, a lista de espera foi ficando cada vez maior, né? E outra coisa também que os profissionais da época foram percebendo era que as faltas e desistências, né, relacionadas ao atendimento psicológico estavam grandes,
Por quê? Né? Uma hipótese que foi criada é que o atendimento era pedido, né, na emergência de um sofrimento, com uma questão assim mais aguda, né, e até que a pessoa conseguisse realmente, o atendimento fosse agendado, tem um tempo, né, entre esse pedido e o atendimento em si. E que as faltas poderiam estar relacionadas a isso, né? A pessoa conseguiu um outro tipo de assistência, ou as coisas já tinham sido solucionadas, né, de outra maneira. E o mais considerável também, que pela lista de espera, né, acaba que cria uma ordem burocrática para o atendimento a esses casos. Então, acabava desrespeitando um pouco, né, a gravidade da situação, a singularidade dos casos, devido a essa ordem que tinha que ser respeitada, né, relacionada a essa lista. Então, a partir do plantão psicológico, né, se tornou basicamente, né, nossa porta de entrada para assistência, né, onde a pessoa já recebe um atendimento, né, quando chega no setor, já consegue a vaga, e já recebe um atendimento, né, e já consegue trabalhar algumas questões nesse primeiro contato. Então, os objetivos do nosso trabalho é relatar a experiência das profissionais, né, com assistência em saúde mental aos estudantes universitários, através da modalidade de atendimento de plantão psicológico. A metodologia trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado a partir da prática profissional das autoras nesse serviço de assistência de uma universidade pública. E quais foram os resultados e discussões, né, que a gente pode colocar para vocês, assim, que a gente percebe no nosso dia a dia, na nossa prática? Um pouco do formato do plantão, né? Acho que a gente pode começar por aí. Esse plantão ele é oferecido à comunidade universitária de segunda a sexta. E o que a gente tem por comunidade universitária? Né, são os nossos estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação, os docentes e os técnicos administrativos, né, nossos servidores. Mas é interessante ressaltar que esse trabalho foi mais focado nos estudantes, porque é o público que mais tem demandado a nossa assistência. Então, por mais que a gente atende, né, docentes e técnicos administrativos, acaba que a procura maior é sempre feita pelos estudantes, então a gente deu foco a esse público para relatar aqui a nossa experiência. E as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada ao setor. Então, esse funcionamento, pessoal, é anterior ao momento de pandemia, né? Com a pandemia, todo esse formato foi transferido, né, na modalidade online, então o pedido de atendimento também era feito online e os atendimentos também, feitos à distância. Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante para colocar dessa chegada ao serviço. Então, outra coisa interessante também é que as vagas são sempre liberadas no dia anterior, no final da tarde do dia anterior, né, aí, nas mídias sociais ou no mural que a gente fica anexado na entrada do nosso serviço. Então, o nosso público tem acesso a essas vagas, né, no dia anterior, até para saber qual profissional que vai estar em cada dia, né, porque algumas pessoas podem retornar num próximo atendimento, no mesmo profissional, se desejar. E também, outro ponto interessante para a gente ressaltar é que alguns casos, né, que não conseguem chegar por esse fluxo, em decorrência de alguma dificuldade ou alguma limitação um pouco mais séria, eles também têm uma outra maneira de acessar nosso serviço, né, buscando, né, o atendimento em algum momento do dia, né, a gente faz um levantamento da demanda para poder entender um pouco aquela situação, caso demonstre um sofrimento mais agudo. E uma outra forma também que eu acho importante é que quando o professor ou algum técnico administrativo percebe um sofrimento subjetivo nos estudantes, eles também conseguem acionar nosso serviço, né, e fazer um agendamento de um atendimento para que esse estudante possa ser recebido
sem ter que passar por essa questão das vagas, né, de ir até o setor. Então, a gente também tem essa abertura para que os casos mais delicados, né, ou que tenham outras dificuldades em si, possam também ser recebidos o quanto antes, né, para esse cuidado em saúde mental. E quais são os possíveis desdobramentos desse atendimento no plantão psicológico? São atividades dentro do próprio setor, né? A gente tem a modalidade de acompanhamento psicológico breve, avaliação psiquiátrica ou atividades coletivas, né? Que a gente entende como grupos ou oficinas com temáticas diversas dentro do campo da saúde mental. E também é possível que a gente faça encaminhamento para a rede externa pública e privada, que compreende clínicas e psicólogos parceiros. Então, esses encaminhamentos, né, esses direcionamentos, a gente sempre faz a partir do caso a caso. Né? A gente faz uma avaliação da situação, leva em consideração a gravidade, a rede de apoio e a condição socioeconômica também, para verificar quais são as possibilidades, né, daquele sujeito para continuar um tratamento, caso tenha um quadro de adoecimento mental já instalado. Mas é interessante também colocar que a gente percebe que, em inúmeros casos, o atendimento psicológico no plantão tem se mostrado suficiente para o apaziguamento desse sofrimento apresentado. Então, sendo assim, né, em 2019, foram realizados 458 atendimentos de plantão psicológico. E a gente verificou que as principais demandas apresentadas, né, nesses atendimentos foram dificuldades nos relacionamentos interpessoais, familiares e amorosos, dificuldades nos estudos e apresentação de trabalhos, sobrecarga de atividades e dúvidas sobre o curso escolhido. E outra queixa, né, que é muito frequente assim, nos atendimentos, está relacionada aos quadros de ansiedade. Então, a gente percebe que tem um público, né, assim, uma quantidade alta de casos, né, que tem dificuldades com a ansiedade, com sintomas físicos da mesma, e isso mobiliza bastante a busca pelo atendimento psicológico no nosso serviço. Né, algumas considerações finais é que o plantão psicológico é uma modalidade de atendimento que se tornou essencial na assistência aos estudantes da universidade. Né? Então, a gente nota a relevância de oferecer espaço de acolhimento e escuta para que os estudantes possam fazer o endereçamento desse sofrimento psíquico, né, vivenciado durante a formação. Né? Então, eu considero o plantão um espaço, né, essencial assim, na nossa assistência e um momento para que a pessoa possa falar de si, né? Colocar em palavras o seu sofrimento, porque isso já ajuda a elaborar, a ressignificar, a dar um outro sentido, né? E poder se escutar, né? Poder buscar na própria história de vida, né? A partir das suas estratégias pessoais, o que pode ser feito em dada situação. Né? E, por fim, para concluir, o plantão psicológico, a gente percebe que favorece o processo de adaptação dos estudantes e contribui para que eles tenham mais qualidade de vida, né, nessa trajetória de formação, né, nesse percurso acadêmico. Então, são algumas referências, né, que a gente utilizou nesse trabalho. Por fim, quero agradecer novamente, né, por me escutar e dizer que a gente está à disposição, né, para que vocês possam fazer contato, se ficou alguma dúvida, né, se querem conhecer o serviço. Então, esses são nossos contatos, né? E estamos disponíveis, né, em caso de necessidade. Um abraço a todos.